tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Só Ele pode. Tá muito bonito esse coral, cante mais uma vez bem forte para Ele. Te exaltamos, Senhor. É furioso, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, é furioso. Senhor, nós confiamos no que cantamos, Senhor. Nós confiamos no que lemos na Tua Palavra, Senhor. Sobre essa ardente expectativa, Senhor, que ela possa brotar em nossos corações, independente da situação que possamos passar, Senhor. Que possamos confiar em Ti, Senhor, em todo o tempo, e saber que Tu és o mesmo, Senhor. E que em todo o tempo Tu és bom, e não importa se é no mais profundo abismo ou no mais alto monte, Senhor, Tu sempre estás conosco, Senhor. E é sobre isso que queremos cantar a Ti, Senhor. Vamos com nossas palmas. Eu vejo a Sua graça presente comigo no vale estar. Eu vejo um Pai amoroso guiando-me a Ti. Sempre estás comigo. Sinto Tua mão me trazer Tua paz. Jesus, Tu és meu refúgio. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Eu confio em Ti, não me moverei. No alto monte levantarei minha voz em meio ao vale. Eu dançarei Teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo. Maravilhoso és, maravilhoso és. Salvador e minha luz. Não tema nada, pois comigo estás. Jesus, a nossa esperança. Tu estás aqui, Tu estás aqui. Eu confio em Ti, não me moverei. No alto monte levantarei minha voz em meio ao vale. Eu dançarei Teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo. Maravilhoso és no alto monte. Levantarei minha voz em meio ao vale. Eu dançarei Teu amor em todo tempo. Tu és digno em todo tempo. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. Levante as suas mãos e cante todo o seu coração. Nós louvaremos com nossas vidas. Com nossos lábios nós cantaremos. Jesus é o nosso Rei. Nós louvaremos com nossas vidas.
Sabe, é interessante que a gente cantou agora. Porque será que realmente Deus é louvado em todo o tempo em nossa vida? Ou só quando as coisas caminham na direção que planejamos, que pré-estipulamos? E quando às vezes tudo muda, quando às vezes tudo fica ao contrário, será que Ele pode continuar sendo louvado? Alguns dias atrás eu estava passando por algumas dificuldades, e eu li uma frase que eu acredito que foi Deus, eu acredito, tenho certeza que foi Deus que falou aquilo para mim, porque aquela frase dizia assim: eu posso ser glorificado também no teu fracasso. Isso não significa que Deus quer que você seja um fracassado. Não, Ele não quer isso. Mas às vezes aquilo que você tanto planejou, de repente que para ti pareça um fracasso, Ele quer ser glorificado, porque Ele quer mudar a trajetória e te levar para a direção aonde Ele vai te carregar. E para isso nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos ser gratos a Ele. Gente, a gente tem tudo para pregar o Evangelho, para viver, para transbordar, e a gente está parado, preocupado com picuinhas, com coisinhas. Aprenda a ser grato. Quando nós tivermos um coração grato, nosso único alvo será Cristo, e nada mais, nada mais. É como se você fosse aquele cavalo que tem aquela couraça do lado, que faz ele olhar só para frente. A tua couraça faz com que você olhe só para Cristo, e o resto é resto. A cela, o resto é resto. Vamos ser gratos a Ele, e eu quero te convidar a cantar sobre gratidão. Vamos cantar isso a Ele. Essa música é muito antiga, mas ela é real e viva para os nossos dias. Vamos cantar. Você pode dizer isso? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Olhe para a direita, para a esquerda e vê se é verdade, cante. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família. Olha para o teu lado, para a direita, para a esquerda, é a tua família. Família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Sim, Será que isso é verdade? Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será para sempre. Jesus Cristo será sempre a nossa canção.
Você pode dizer isso, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração, em meus lábios e também no coração. Ele será para sempre. Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Com gratidão, você pode aplaudir a Ele. Essa canção eu queria que você entendesse ela como um chamamento de Deus para a tua vida, e que você cantasse isso de todo o teu coração, porque Deus te chamou, Ele te escolheu, e mais do que isso, Ele quer te fazer transbordar da sua presença, para que outros possam ser alcançados. Por isso cante isso.
Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Abacuque é lá no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento, lá nos profetas menores. É difícil de achar, né? Ele é um livrinho bem pequenininho, só tem 2 folhas ou 3 na Bíblia, depende do tamanho da letra da tua Bíblia. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. O tema do nosso encontro hoje é transbordar. Pode já colocar direto nos slides para nós, Vini, porque está tudo lá, esses textos. Nosso tema esta noite é transbordar. E fala sobre algumas coisas com as quais Deus quer que nós venhamos a transbordar em nossas vidas. Uou! Olha aí, ó. Transbordar. Então, Abacuque 2,14 diz assim: entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, o Senhor, de Yahvé, o Senhor. Repete comigo: como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher do conhecimento de quem é Deus. Olha só, cara, quem aqui foi para a praia no verão agora? Quem conseguiu dar uma passadinha na praia? Tem gente aqui que deve ter medo de mergulhar, mas quem aqui mergulha? Quem gosta de nadar, mergulhar? Eu curto. Deixa eu falar um negócio. Você nunca vai poder dizer que conhece o mar se você não mergulhar. Quem fica lá fora só olhando as ondas, não sabe o que é o mar. Conhece o mar quem entra na água, quem bota a canela, bota o joelho, bota a barriga. Aqui em Tramandaí, né? Toma um calafrio quando a água chega aqui perto da bunda, né? Aí tu sente que tu está no mar, né? E aí tu começa a ir mais para dentro, e daqui a pouco, eu gosto de fazer o seguinte, eu saio correndo e salto na água, porque senão não dá coragem, entendeu? E aí quando tu mergulha e tu vai nadando, daqui a pouco tu mergulha. Quando tu vai numa água um pouco mais limpa, por exemplo, eu fui num lugar lá em Santa Catarina que a água é transparente, e o pessoal entra com aqueles negócios, né? Eu não sei como é que é o nome daquilo. É essa coisa aí, né? Aquele negócio que tu bota assim na boca para respirar debaixo d'água, equipamento. E aí a galera mergulha para ver os peixes lá embaixo. E eles veem tartaruga marinha, dá para ver os corais, é um negócio fantástico. Só que você só sabe o que é estar coberto pelo mar quando você está lá embaixo. Se você olhar o mar lá de cima, ele parece como qualquer outra água. Você sabia que a humanidade já chegou até na Lua, né? Mas nós não conhecemos ainda todas as espécies que tem dentro do mar? Você sabia que a cada ano os cientistas descobrem mais 200, 300 espécies aquáticas que tem lá no fundo do mar? Então o mar é imenso. Agora imagina comigo o seguinte: se a água do mar fosse toda sugada da terra por um tempo, e aí você então, assim como eu, né, ia achar estranho, e aí lá conhecer o fundo do mar, que legal. E daí quando você está lá, a água toda cai de volta. Imagina quantas toneladas, milhões, bilhões, trilhões de toneladas de água caindo. É isso que Deus está dizendo, que o conhecimento da glória de Deus quer cair sobre nós, sobre a face da terra, sobre a humanidade, assim como as águas cobrem o mar. A vontade de Deus é que nós estejamos lá dentro da sua presença. Amém? Cara, não é só navegar num barquinho, não é só olhar da praia. Ele quer que você esteja lá dentro, mergulhado na presença dele. E por que isso? Eu vou explicar um negócio. Porque esse é o segredo da felicidade. Cutuca a pessoa do teu lado e diz assim: cara, tu quer ser feliz? Pergunta, tu quer ser feliz? Vou dizer para ti qual que é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é ter carro, casa, dinheiro, fama, marido bonito, esposa bonita, um monte de filho saudável, muito dinheiro na conta e ser famoso, é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma moça bem conhecida, posso falar porque é público, que é a Gisele Bündchen, né? Vocês conhecem ela? Já ouviram falar? É a modelo mais bem paga da história do Brasil. Conhecem ela? Já ouviram falar?
Concordam comigo que ela tem muito dinheiro? Concordam comigo? Que ela tem grana pra caramba, né? É a mais bem paga modelo de toda a história do mundo. E ela é brasileira, aqui do Rio Grande do Sul. Tá. Daí, concordam comigo que ela é casada com um cara bonito? Como é que é o nome do cara? Hã? Ninguém sabe? Os homens estão achando que ele não é bonito, mas o cara é bonito. Hã? A minha esposa disse que ela acha assim que alguém acha ele bonito. Não ela, óbvio. Então, tá. Ela tem filhos lindos. Quem já viu os filhos dele, as imagens assim, pá, gurizada bonita. Já viram a mansão que ela mora? Uou. E ela acabou de lançar um livro contando sobre a depressão que ela passou e a tentativa de suicídio que ela teve. Quantos likes será que uma foto dela ganha? No livro ela conta que isso aconteceu quando aconteceu uma crise na família dela. Quero dizer um negócio para ti, o segredo da felicidade não é o que você pode botar no bolso, não é o que você pode ter, não é quantos likes você tem, não é quantas curtidas, coraçõezinhos, sei lá, agora cada vez vai mudando, né, o símbolo do bagulho. Mas o negócio é o seguinte, não importa, não é popularidade, o segredo da felicidade é você ter paz e você estar conectado com aquele que te criou e conectado com aqueles outros que ele criou que estão à sua volta. Presta atenção, ninguém é feliz sozinho. Para começar, sem Deus ninguém é feliz. E ninguém é feliz sem as pessoas. Sério, cara, a gente precisa um do outro. Então quando Deus diz que Ele quer que a sua glória, a sua presença esteja sobre nós como as águas cobrem o mar, Ele está querendo dizer o seguinte: eu quero estar na tua vida por todos os lados. Imagina um peixe tem água por todos os lados, inclusive ele respira água, né? Vocês já viram? A água entra pela boca, sai pela guelra, e ele respira água. Da água ele tira o oxigênio. É tipo nós aqui dizer assim, tira o oxigênio. Não dá, tipo, o ar está aqui, está por todos os lados. Assim Deus quer fazer conosco, Ele quer transbordar em nossa vida, como as águas cobrem o mar. Essa é a vontade de Deus. Só que eu quero falar essa noite contigo o seguinte: a maioria de nós cristãos, presta atenção, talvez seja o teu caso, porque eu já fui assim, conhece Deus apenas navegando, tipo num barquinho em cima do mar. Tipo, eu conheço Deus, eu sei como é que são as ondas, é como o mar, né? Eu sei como são as ondas, eu sei que tem animais, eu sei de um monte de coisa, a água é molhada, uma vez já respingou em mim. Tipo, eu conheço o mar, eu já li muito sobre ele. Cara, tu só vai conhecer o mar quando você mergulhar. Deus quer levar você para mais profundo, para mais perto, para dentro da presença dEle. Você precisa se conectar com o seu Criador. E esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo de tudo. Quando você se conecta com Ele, Ele começa a te dar sabedoria para viver a tua vida, para tomar decisões, para se relacionar, para cuidar das coisas que tu tem. Ele começa a te tirar aquele vazio de dentro de ti. Em João 17:3, eu acho que é o próximo texto que está aí. Pode pular, ele está mais adiante, depois a gente volta no Colossenses. É aqui, isso, João 17:3, olha só. Diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Veja só, o versículo anterior diz que Deus quer cobrir a terra com o conhecimento de quem Ele é. Não é isso que diz? Inundar, transbordar. E aqui fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus. Presta atenção, essa vida vai acabar um dia, mas se você conhecer a Deus, a sua vida não termina aqui, você tem uma vida eterna com Deus. Porque o seu espírito, o espírito de Deus que está em você é eterno. E você viverá para sempre com Deus. E um dia nós receberemos um novo corpo, glorificado. Está entendendo? Não estou prometendo para ti uma mansão, eu estou prometendo para ti a vida eterna. É isso que Deus promete para ti. E paz nessa vida. Paz, mesmo que tu esteja passando por dificuldades, Ele promete paz. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz do cemitério, não é a paz de estar tudo ok, é a paz aqui dentro. É mais profundo.
Então a vida eterna é essa, que todos conheçam a Ti. E agora volta lá no texto anterior, eu vou pedir que vocês nem abram a Bíblia, porque é muito texto que nós vamos abrir hoje, que fala em Colossenses 1:9, que está aqui no telão agora. Ele diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, Paulo está falando ao povo da cidade de Colossos, ele diz assim, ó: não deixamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Na outra tradução diz que transbordeis. Olha só, Paulo conhece uma igreja, a igreja de Colossos, da cidade de Colossos. Ele tinha ouvido falar que eles eram pessoas fiéis, que eles amavam a Deus e que eles amavam uns aos outros. Daí Paulo diz: cara, agora eu estou orando por vocês, por mais uma coisa que falta para vocês. Sabe o que falta para vocês? Falta vocês serem transbordados do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só. Daí depois fala um motivo: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então repete comigo: Deus quer transbordar em mim a sua vontade, para que eu possa viver de modo digno, frutificar em toda boa obra e crescer mais ainda na presença dEle. Olha que legal. Tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida. Muita coisa que Ele quer fazer. Passa o próximo slide. Depois desse, depois desse. Vocês viram que 3 vezes que nós vimos sobre transbordar, fala sobre conhecer a Deus. Vocês viram? Transbordar no conhecimento, que Deus quer também que transborde, Ele quer derramar a sua presença para que o conheçamos. Então a palavra conhecimento, ela está em evidência nesses textos. Então me parece, ao ler isso, que Deus, tudo que Ele quer é que eu tenha informações sobre Ele. Quem é Deus? Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Quais os atributos do Pai? Quais os atributos do Filho? Mas não é disso que Deus está falando. Porque no hebraico, que é a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, e no grego, a palavra conhecer tem outro significado. Hoje a gente acha que conhecimento é o que a gente adquire na escola, né? Tipo na faculdade, num curso, agora eu tenho conhecimento. Presta atenção. Com os livros você vai ganhar informação. Conhecimento é diferente. Na Bíblia, sabe o que significa conhecimento? Conhecer alguém significa, já vou chegar lá. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Quem aqui acha que me conhece? Levanta a mão. Sério, pode levantar. Beleza, alguns me conhecem. Tem uns que têm mais coragem, outros menos. Foi meu colega desde o colégio, né? A Júlia da família levantou a mão, a Silvane também. Quem acha que me conhece mais ou menos? Já alguns levantaram a mão. Quem acha que me conhece bem? Vou dizer um negócio para vocês. Nenhum de vocês aqui me conhece. A única pessoa que me conhece aqui é a minha esposa, a Thaís. Porque ela tem intimidade comigo. Ela deita de noite na cama comigo. Ela sabe como é o meu hálito quando eu acordo de manhã. E ela conhece coisas de mim que nenhum de vocês nunca vai conhecer. Porque ela é minha esposa, minha única mulher. Ou seja, a palavra conhecimento na Bíblia está ligada com intimidade. Intimidade até, vou dar um exemplo para vocês. No Antigo Testamento, quando o marido casava com a esposa e eles iam para a noite de núpcias, eles casavam e eles iam ter a primeira relação sexual. E daí diz assim na Bíblia: então fulano conheceu Ciclana. E ela concebeu, ficou grávida. Olha só. Fulano conheceu. Como é que é o conhecer? Era quando eles então se despiam
e tinham intimidade. Quando a Bíblia diz que Deus quer que você transborde em conhecimento de Deus, significa que Deus quer ter intimidade com você. Ele quer conhecer coisas que ninguém mais conhece na sua vida, coisas que estão ocultas aos outros, e Deus também quer fazer com que você conheça dele coisas que mais ninguém conhece. Isso é intimidade, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês, talvez tenha alguém nesse mundo que me conhece, talvez não hoje tão bem, mas, por exemplo, próximo do que a minha esposa me conhece, a minha mãe e meu pai. Porque minha mãe trocava minha fralda. E às vezes botava o colchão no sol depois que eu fazia um xixizinho nela, ainda aos 4, 5 anos, bexiga frouxa. Cara, quem te conhece, eu vou ser bem sincero, para ter esse tipo de convivência, de estar todo dia contigo, acordar contigo, olhar na tua cara, quem te conhece é quem te ama. Deus quer ter um relacionamento de família contigo. Ele não é um pai ausente, presta atenção, Deus não é um pai emprestado. Deus não é um pai à distância. Deus não é um pai que te dá um cartão de crédito na mão e diz, aluga um apartamento no hotel. Não, Deus é um pai que diz, você vai morar na minha casa e você vai ter intimidade comigo e eu contigo. Você vai sentar na mesa, nós vamos comer juntos e tudo que é meu é teu. Está entendendo? Você precisa conhecer Deus. E este conhecimento de Deus, a vontade dele não é que seja em conta-gotas. Eu vou dar um exemplo para você. Uou, eu estou empolgado hoje. Quem está empolgado também com o que Deus quer fazer conosco? Uou, quer me dar uma mão, cara? Vem cá. Tem um cara legal, sobe por ali. Esse exemplo eu usei num retiro, mas nem todos estavam no retiro, então eu acho que é interessante. Pega essa bacia que tem aí. Cuidado para não derrubar. Vem, ela tem uma dentro da outra, um copo. Pode subir aqui. Preciso de um ajudante porque eu não tenho 4 braços. Também porque se cair e ele se sujar todo é com ele. Amor ao próximo. Estou brincando. Olha só, beleza. Faz um favor para mim. Vinícius, isso aí. Segura esse copinho. Vocês estão vendo esse copo? Dá para ver ou não dá? Pedir que o pessoal lá, se tiver alguém na câmera, focar bem aqui perto para quem está olhando de casa poder entender o que nós vamos fazer. Presta atenção, esse copo é a tua vida. Tá bom? Tá entendendo? Esse copo é a tua beleza. Olha só. Quando você nasce, ele está vazio. Vaziozinho, não tem nada. Tá? Nasce peladinho lá no hospital. Conta até com a bondade dos pais para botar uma roupinha, né? Beleza. Então, esse copo é a tua vida. Só que o copo, ele foi feito para ser cheio de alguma coisa. Então, a gente passa a vida procurando alguma coisa para encher o nosso copo. É um vazio que a gente tem. E aí uns vão para a bebida, outros vão para a noite, pornografia, amizades, namoro, dinheiro, trabalho. As pessoas querem preencher esse vazio com um monte de coisa. E às vezes a gente preenche com coisas geralmente do mundo que são coisas sujas. Aqui eu botei um suco para representar uma coisa que não é água, não é limpa. Então você um dia conhece Jesus e você diz, oh Jesus, eu te dou a minha vida, mas ela está assim, está cheia de uma coisa aqui esquisita, não... Quem já teve com sede alguma vez, uma sede bem forte, e tomou um refri? Matou a sede? Você toma um refri, ele dá aquela, mas depois você tem que tomar o quê? Uma água. É a água que vai matar a sede. O refri deixa a boca ainda mais gosmenta, né? A minha, pelo menos, fica assim. Beleza? Então a pessoa conhece Jesus e ele diz assim, oh Jesus, eu quero da tua água, porque ele prometeu água para aquela mulher lá no poço, e ele disse, se vocês, uma fonte vai jorrar em vocês. Então daí Jesus vem e ele diz, Jesus, derrama da tua água. Vai, legal, e ele vem num culto, assiste um culto e começa a Deus derramar um pouco de água. Ah, legal, lê um pouco a Bíblia uma vez por mês, quando o Netflix já terminou as séries e não tem mais nenhum episódio novo. Daí ele lê a Bíblia, de vez em quando assim, conta gotas, ó, Deus está derramando mais uma gotinha. Pá, daí um dia ele está mal, daí ele vem falar com o pastor, está mal, se deu mal em alguma coisa, daí mais umas gotinhas. E um outro dia, por acaso, assiste um vídeo de uma pregação, e aí vai assim aos pouquinhos, assim, Jesus vai entrando, cara. Vocês estão vendo alguma mudança aqui?
Mas, tem Jesus aqui ou não tem? Tem, só que está misturado. Nesse ritmo, vai demorar quanto tempo para a gente melhorar esse negócio? Muito tempo. Talvez demore a tua vida toda e tu nunca consiga. Mas eu vou mostrar aqui o que Deus quer fazer, tá? Eu vou largar o microfone. Só que eu não queria largar o microfone. Então tu faz um favor para mim. Segura com a outra mão. Com essa mão tu segura o microfone. Vou. Segura assim. Isso. Bom, beleza. Vocês estão me ouvindo? O que Jesus quer fazer? Só que tu vai ter que segurar isso aqui mais para cá. É isso aqui. Ele quer pegar e Ele quer transbordar sobre a tua vida. E é uma fonte que não para de jorrar, cara. Faz de conta que essa fonte não para. Como é que está o copo agora? Mostra para a galera. É a mesma pessoa? É uma nova criatura, lavada pelo sangue de Jesus. Deus quer transbordar sobre a tua vida. Transbordar é isso. É receber mais e mais e mais e mais de Deus. Cara, é que nem assim, eu te dar um copo d'água. Beleza, é uma coisa, uma sensação legal, né? Receber um copo d'água. É show. Uma bexiguinha d'água na cara, é legal no verão, né? Agora imagina tu segurar uma mangueira de bombeiro e ela liga assim, te levanta. Você já viu essa cena que o cara segura a mangueira e a mangueira levanta o cara e faz... Tem no YouTube, procura lá, é bem engraçado. Você tem que segurar de 4 pessoas, porque a mangueira começa a jorrar, cara, e é uma velocidade, é uma potência. Meu, é isso que Deus quer fazer. Que você seja essa mangueira que jorra água para o mundo. Você vai estar sempre cheio de água e você também vai ter vida. E essa vida te impulsiona para cima, amém? Ou você não consegue sozinho, você vai ter que segurar em outros caras. Vamos juntos, segurar a mangueira. Entendeu? Gostou de segurar o copo? O Vinícius é um cara legal. Ô, Vinícius, muito obrigado. Faça jogos e não... O quê? I don't know. Yeah. Isso aí, gurizada. Quem quiser me dar um curso de inglês aí. Isso aí, pode, beleza. Muito obrigado, tá? Pode levar. Deus te abençoe, cara. Eu molhei toda a minha Bíblia, meu celular. Uou! Sabe o que acontece quando Deus transborda na tua vida? Respinga para todo mundo em volta. Cara, respinga na tua família, respinga nas pessoas da escola, né? A Júlia está respingando lá nas amigas dela, elas estão agora vindo aí no culto, ó. A Júlia, pá, né? Né, Júlia? Não entendeu? Tá bom, estava conversando, né? Eu entendi. Tá bom. Eu disse que quando a gente transborda, sempre respinga. E eu te usei como exemplo. Então, voltando aqui, se meu celular voltar a funcionar, só um pouquinho que eu tenho que secar ele, porque transbordou aqui. Cara, é isso que é transbordar. É transbordar, mas não é de qualquer coisa, é transbordar do conhecimento de Deus. Conhecimento íntimo. Vou fazer uma pergunta para ti. Você pode dizer sinceramente que você tem intimidade com Deus? Se Deus é teu pai, que tipo de filho você é? Você é aquele tipo de filho ingrato, tipo que só vai no pai para pedir coisa? Tipo, você é o filho que pegou o cartão de crédito e foi morar num hotel? Ou você é o filho que mora na casa do pai, que senta na mesa com o pai, que quando tem uma dúvida pergunta para o pai, que olha no olho, só de olhar o olho do pai já sabe se o pai está gostando ou não? Quem aqui tem alguém na família que gosta muito de ti, que só pelo olhar da pessoa tu já sabe se essa pessoa está gostando ou não do que tu está fazendo? Quem já é casado também já tem isso com a esposa, com o esposo. Tu olha no olho, tu já vê se o negócio está rolando ou não. Entendeu? Tipo, curtiu, não curtiu. Tu dá um passo para trás ou vai, passo para cima. O que eu quero dizer com isso? Deus quer que você tenha intimidade com Ele. É Deus que está se propondo a se aproximar de nós. Sabe o que é isso? Eu já me perguntei muito isso. Por que razão Deus, sendo eterno, Criador de tudo, Ele tem o universo inteiro para cuidar, 7 bilhões de pessoas na Terra, por que esse cara vai se importar logo comigo, um jaguara que eu sou? Cara, uma das minhas avós tinha 11 filhos.
Pergunta se ela não se importava com todos os 11. Deus se importa muito contigo. Você foi criado, você foi gerado porque Deus quis. A vida só pode ser dada por Deus, sabia? Você só foi gerado no ventre da sua mãe porque Deus permitiu e quis, e Ele tem um plano para ti. E por isso você está aqui hoje. Tipo, não foi um amigo que te convidou, Deus usou esse amigo para te trazer aqui hoje. Então tem mais de Deus para ti. E eu molhei tudo aqui, vamos ver se eu me acho. Então, biblicamente, conhecer é ter intimidade, é estar próximo, é saber o que ninguém mais sabe. Mesma coisa, vou dar um exemplo do futebol. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui conhece futebol? Beleza? Levanta a mão, quem conhece futebol? Levanta a mão, fica com a mão levantada. A pergunta é, desses aí, quem já jogou futebol profissionalmente? Então, eu acho que vocês não conhecem. Eu acho que vocês assistem futebol, leem sobre futebol, jogaram um pouquinho, mas eu acho que quem entende de futebol é quem está lá na quadra, com aquela multidão em volta. Um estádio com 60, 80, 100 mil pessoas. E as pessoas falando tudo que é coisa de ti da tua mãe. Né? E daí, cara, eu vou dizer um negócio, daí tu conhece futebol. É a mesma coisa com Deus. Tem gente que diz, eu conheço a Deus. Por quê? Porque eu já li uma boa parte da Bíblia. Porque quando eu tenho dúvidas sobre Deus, eu procuro no YouTube. Cuidado com o que o YouTube vai te responder. Conhecimento de Deus não é teoria. Presta atenção. Vai estar cheio de gente no inferno que sabe tudo teoricamente sobre Deus, mas que não tem vida com Deus. Perguntar para ti um negócio. Se eu cortar um galho de uma árvore, teoricamente, aquele galho, ele tem tudo que a árvore tem ou não tem? Não é a mesma composição química da árvore? Se eu pegar uma célula dali daquele galho, não é a mesma célula que tem na árvore? É ou não é? A folha não é igual? A pergunta é, daqui a uma semana, como é que vai estar o galho e como é que vai estar a árvore? O galho vai estar seco, as folhas vão ter caído, e a árvore vai estar viva. Ou seja, não basta você ser parecido com um cristão, ter teoria de cristão, você tem que estar conectado com Deus, para que você tenha vida. Está me entendendo? Está me entendendo? Como é que eu faço isso, cara? Nós já vamos chegar lá, calma aí. O que vai acontecer quando você começar a conhecer a Deus e deixar Ele transbordar sobre você? Olha o que vai acontecer, pode passar lá, no telão, o próximo slide. Deus vai fazer 3 coisas que estavam escritas em Colossenses 1:9. O conhecimento de Deus vai fazer 3 coisas sobre a nossa vida. Vini, pode passar. Aê! Esse aí vai deixar para o final, pode passar. Pode passar? Não, volta lá. Tem que só dar um espaço. Vai aparecer 3 coisas escritas aí. Dá um espacinho assim. Não deu? As 3 coisas que deviam comparecer ali são o que nós lemos antes. Viver de modo digno, frutificar e crescer no pleno conhecimento de Deus. Então tem 3 coisas que acontecem quando nós estamos conhecendo a Deus. A gente vive de modo digno, apareceu agora. A gente dá frutos e a gente cresce ainda mais no conhecimento de Deus. É como uma árvore ela tem vida, ela dá frutos e ela continua crescendo. Não é assim? Quem aqui tem na sua casa uma árvore bem grande no pátio em algum lugar? Quem já teve problema com, com a raiz da árvore que foi para baixo de uma calçada e começou a quebrar a calçada? Quem já viu isso? Sabe por que a raiz faz isso? Porque ela foi feita para crescer. A árvore, ela foi feita para crescer. Deus criou ela para crescer. Nós, seres humanos, fomos lá e construímos uma calçada em cima da raiz dela. Mas a árvore não sabe que a gente tem uma calçada ali. Ela continua crescendo e vai quebrando a calçada e vai fazendo tudo. Assim também, se você estiver unido com Deus, você vai continuar crescendo em Deus e na sua vida. E nada vai parar você. Podem botar calçada, podem botar muro, nada vai parar a sua vida se você estiver conectado com Deus. Pode passar.
Eu quero analisar essas 3 coisas rapidamente. Próximo, isso. Então, são 3 elementos: vida prática, viver de modo digno; servir a Deus, que é dar frutos; e crescimento. Então, em vida prática, pode passar. O evangelho deve ser vivido, pode continuar, isso aí, vivido. Ou seja, nós precisamos praticar o que nós cremos. Nós precisamos ser diferentes do mundo. E tem um texto em Romanos 12, que nós já conhecemos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que Paulo fala que nós não devemos viver como as pessoas do mundo vivem, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, é uma nova forma de viver. Você não pode mais viver como você vivia antes. Você não pode mais. Você ganhou um conhecimento que mudou a sua forma de pensar. É isso, a primeira coisa que acontece. Quando você teve um encontro de fato com Deus, e você entrou, mergulhou lá, você para de viver como você vivia antes. Segunda coisa, pode passar o próximo. O evangelho também precisa ser manifesto, em forma de frutos, serviços, transformação pessoal, familiar, social. Sério, se você diz que conhece a Deus, mas as pessoas olham para você e não veem em você nada diferente das outras, tem alguma coisa errada. Talvez no início sim, mas logo, com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos de fé, as pessoas à sua volta precisam perceber que tem algo diferente na sua vida. E isso precisa gerar frutos. Ou seja, se antes você era um cara preguiçoso, agora você tem que ser uma pessoa trabalhadora. Se antes você era desbocado, falava palavrão, metia o osso nas pessoas, agora você tem que ser uma pessoa educada. Tem que sair da tua boca coisas boas. Se antes você roubava dinheiro na carteira do teu pai, que nem eu fazia. Sim, eu fazia, estou admitindo meus pecados aqui. Você tem que parar, você tem que trabalhar, meu. E até no futuro você vai ter que ajudar os teus pais. Está entendendo? Quando você é criança, os teus pais te ajudam. Quando eles ficarem velhos, você vai ajudar eles. Isso é honrar o pai e a mãe também. Honrar o pai e a mãe também é isso. Um dia que teu pai ou tua mãe estiver na cama e tu tiver que trocar a fralda dele ou dela. Entendeu? Honrar pai e mãe. Ah, mas me tratou mal quando eu era pequeno. Bom, você também chorava e tratava teu pai e mãe mal quando você era pequeno. Seu pai e sua mãe continuaram te amando, fazendo o melhor que eles podiam. Ou talvez não, talvez eles te abandonaram. Mas aí eu tenho uma certeza para te dizer: quem faz esse tipo de coisa é porque nunca recebeu amor. E as pessoas só podem dar o que elas já receberam. Então quem sabe você vai poder um dia dar um amor que teus pais nunca receberam. Frutos é isso. Frutos não é só sair na rua, falar de Jesus para as pessoas. O maior fruto que tem é quando alguém percebe Jesus em você. Quando no teu trabalho as pessoas olham para ti e dizem: pai, esse cara é diferente. Quando elas disputam por ter a tua companhia. Quando alguém, quando está mal, vem pedir conselho para ti. Isso é fruto. Quando você tem moral para convidar um amigo para vir na igreja, e o cara vem. Nem sempre a culpa é a tua moral, que ele não venha, né? Teve um amigo meu que eu insisti 8 anos, agora ele se converteu. Nunca aceitou vir. Agora se converteu em outra igreja. Nem fui eu que convidei, foi outro cara. Entendeu? Mas esses dias ele me mandou uma mensagem dizendo que a semente que eu lancei lá atrás fez toda a diferença. Porque antigamente eu andava como ele, e a minha vida dava errada como a dele. E quando eu encontrei Jesus, ele viu que a minha vida mudou. Então isso também é testemunho, quando as pessoas veem que você consegue progredir na vida. Mas não de forma desonesta, tipo assim: eu quero dinheiro a tudo que é custo. Não, de forma honesta, firme e correta você progride. Isso também é testemunho diante da sociedade. Então, são várias transformações na sua família, na sociedade. E o terceiro ponto, então, é continuar crescendo. Pode passar, Vini. Pode passar. Então, nós continuamos crescendo. Crescimento em maturidade.
conhecimento e maturidade. Vou falar um negócio para vocês, jovens. A nossa geração tem em mãos a maior oportunidade de mudar a história desse país. Presta atenção no que eu vou te falar. A nossa geração tem a maior oportunidade de mudar a história desse país. Nós participamos no final de semana passado de um evento maravilhoso que aconteceu lá em São Paulo, que é o Descendo Brasil 2020. Nós tínhamos 160 mil pessoas, mais ou menos, reunidas em 3 estádios, 160 mil jovens, idade média 24 anos, adorando a Deus e dizendo que querem servir a Deus e a sociedade. Os dados do IBGE do próximo ano, que vão sair, vão mostrar uma realidade dizendo que no Brasil, em torno de 80 milhões de pessoas se dizem evangélicos. 40 e poucos % da população. E a maioria destas pessoas, a maior parte dessas pessoas, estão com idade até 35 anos. São os jovens que lotam as igrejas. Isso é um fenômeno no mundo. As pessoas estão se perguntando, eu estou lendo pesquisas científicas de pessoas em vários lugares do mundo perguntando por que os jovens estão deixando de ir às festas e indo às igrejas. E eu digo por quê? Porque os jovens de hoje cada vez mais percebem que tudo que o mundo oferece não é suficiente para preencher a vida deles. E eles estão tendo a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Amém? E o pastor Teófilo Hayashi, ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele disse: nós temos uma grande responsabilidade. Porque daqui a 20 anos, talvez o Brasil não seja a maior nação cristã do mundo, mas seja a maior nação anticristã do mundo. Sabe por quê? Porque se nós hoje, que somos quase a maioria da população, se nós pegarmos também os católicos honestos, aqueles que amam a Deus em outros segmentos que não são evangélicos, nós temos uma maior parte da população. E aí eu te pergunto, essas pessoas, todas, se elas vivessem de modo digno do Evangelho, o Brasil não seria transformado? Não haveria uma redução drástica na corrupção, na violência, na desigualdade? Quantos % dessas pessoas são patrões? Eles não seriam patrões mais honestos com seus funcionários? O fato é, vai chegar o dia que nós, daqui a 20 anos, você e eu, nós vamos estar dirigindo a sociedade. Vocês aqui, vai ter gente aqui que vai ser delegado, outro vai ser juiz, um vai ser talvez político, outro. Mas se nós pegarmos a juventude cristã de hoje, nós vamos dirigir a sociedade. E a pergunta é, o que nós vamos fazer com a sociedade que nós estaremos dirigindo, para que as pessoas olhem para o Brasil e digam, vale a pena ser cristão, porque ser cristão muda a família, muda histórias, muda relacionamentos. Agora é o seguinte, se nós jovens cristãos de hoje, casarmos, e na primeira briguinha que der largar o casamento, o que as pessoas vão entender? Ser cristão não muda nada. Ele se divorcia igual aos outros. Se nós cristãos abandonarmos uns aos outros quando estão com dificuldade, se nós irmos para a justiça, ficarmos brigando entre nós, se nós no trânsito brigarmos, se nós formos violentos com nossas esposas, a pergunta é, vou ser bem sincero com você, o que mudou nesse país? O Evangelho precisa ser vivido e manifesto na prática. E isso vai fazer com que nós venhamos a crescer. Mas nós precisamos crescer em maturidade. Sabe o que é maturidade? Cara, é tu entender a seriedade da coisa. Que Deus não está brincando e nem eu estou brincando. Que a vida eterna é um negócio real. Que o céu é real, o inferno é real. E que tem um monte de gente te olhando em volta. Isso é maturidade. Quando eu era criança, eu brincava, falava besteira e não estava nem aí. Mas agora que eu cresci, eu já penso 2 vezes antes de eu falar. Porque eu tenho maturidade. Entendeu? O Evangelho precisa ser vivido com maturidade, com seriedade. E quem precisa fazer isso somos nós. Vai começar um namoro? Cara, ora bastante, escolhe bem para você não errar e não magoar alguém. E também escolhe bem para que essa pessoa não te magoe e não te destrua. Mas se der errado, não faz disso uma guerra mundial. Não deu errado, glória a Deus, conheci a pessoa, não era para ser. Vamos adiante. Vida segue. Vou fazer o quê? Vou me atirar da ponte? Não, cara, Deus tem vida para ti. Tu não vai conhecer alguém, tu não vai ter certeza se essa pessoa é a pessoa certa para te casar, se tu não se aproximar.
E às vezes se aproximando a gente percebe que não é. Faz parte. Ou percebe que não está na hora. Nós precisamos ser maduros. Maturidade é isso. Está entendendo? Não é criancice. Chega de evangelho de criancice. Sabe o que é maturidade? É você entender que você não pode ser um cristão que fica pulando de galho em galho. Que você nunca vai crescer se você não tiver alguém que te pastoreie. Se você não aceitar ser discipulado por alguém na igreja, um cristão mais velho, alguém que já passou pelo que tu passou, você não vai ter maturidade. Se você não chegar com humildade num irmão, num obreiro e dizer, cara, eu preciso conversar, eu queria que tu me discipulasse. Você nunca vai crescer de verdade, se você não se abrir com pessoas que já passaram pelo que você passou e que podem te ajudar e te ensinar. Entendeu? Você vai ficar sempre no barquinho dizendo, eu conheço o mar, você não conhece nada. Não conhece nada. Vem comigo e vamos mergulhar, cara. Vamos lá no profundo, vamos descer as águas e eu vou te mostrar um negócio. Tem muito mais do que você imagina para ti. Amém? Cara, eu descobri um negócio esses dias. Teve um biólogo marinho que ele começou a descer lá embaixo no mar, sabe? E lá no fundo do mar ele viu que tem umas pedras. Vocês já viram assim que no fundo do mar tem tipo uma areia e tem tipo umas pedras pretas assim, de tantos e tantos metros. Se vocês olharem assim, tem muitas imagens de fundo de mar. E esse cara teve uma pergunta: do que são feitas essas pedras? Pegou as pedras, levou para um laboratório e ele descobriu que a composição dessas pedras é a maior fonte mineral de lítio do mundo. Sabe o que é lítio? É aquele negócio que faz as baterias de celular, bateria de carro, entendeu? É um composto químico. O cara descobriu, olha só, eles estavam pensando em mandar para a Lua naves para ver se tinha lítio na Lua, porque a humanidade está precisando de bateria, porque querem fazer carros elétricos e o carro elétrico precisa de bateria. E aí um cara desce lá no fundo do mar, e lá no fundo ele descobre um negócio, que no fundo do mar está cheio de tudo que a gente precisa para fazer essas tais baterias. E agora então a ONU está organizando um sistema para retirar estas pedras do fundo do mar sem matar os animais, né? Eu não sei como é que vão fazer. E usar elas então em campos de captação para levar para a indústria para fazer isso. Como é que o cara descobriu isso? Ele foi lá no profundo, onde ninguém vai. Vou dizer um negócio para ti, tem riqueza de Deus em lugares profundos da presença dEle, que vão te abençoar muito, mas você não está indo lá embaixo, você precisa descer aonde Deus quer. Precisa ir mais fundo. Eu quero encerrar falando de uma coisa prática. Volta lá para nós naquele texto de Jó, você pode abrir comigo Jó 42, esse aqui vale a pena tu abrir. E eu vou ir para uma parte bem prática. Jó 42, Jó é lá no Antigo Testamento, um pouquinho antes de Salmos. Versículo 5. Estão todos comigo aqui, todos acordados? Uou! Jó 42, 5. Olha só, é o último capítulo do livro de Jó. Quem já ouviu aquela frase, o cara tem uma paciência de Jó? Quem já ouviu falar? Jó é um dos caras na Bíblia que mais sofreu. A história dele é uma história que inicia com tudo bem. Ele era o cara mais rico do mundo. E do dia para a noite ele perde tudo. Família, tudo. Eu te indico ler o livro de Jó, mas lê com calma. E aí vem 3 amigos e cada um tenta dizer para ele por que aquilo aconteceu. E todo mundo chega à conclusão de que a culpa é dele, que ele fez alguma coisa errada e por isso Deus está punindo ele. Cuidado com os amigos que ficam falando coisa que não é verdade. E aí, o cara ouve de tudo, eles discutem, debatem, conversam, os amigos gostavam dele, mas não tinham entendido o negócio. E no final, quem vem responder para ele as perguntas dele? O próprio Deus. E aí, eles passaram 40 capítulos falando sobre Deus. Todo mundo tinha uma opinião sobre Deus. E aí Deus chega e dá na cara dele, dizendo assim, vocês não conhecem nada. Onde é que vocês estavam quando eu fiz a terra? Para começar, qual o tamanho da terra?
Quantos litros de água tem no mar? Oh, Deus faz umas perguntas triplas, Jó. Quantas estrelas tem no céu? Tá, para começar, se você não sabe isso, como você sabe quem eu sou e o que eu quero? E aí Deus começa a falar com Jó. Falar, Jó fala com Deus, Deus fala com Jó. Eles começam a ter intimidade. Antes Jó sacrificava, ia no templo, mas agora Jó foi até Deus. E ele não só orou, mas ele ficou quieto para ouvir a voz de Deus. Cara, tem muita gente que ora. Senhor, obrigado por esse dia, abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. Na hora do almoço. Pai, obrigado por essa comida, abençoa ela em nome de Jesus, amém. Que não faça mal, que eu não morra. Ainda mais se ela está com uma cara esquisita. De noite, Deus, obrigado por esse dia, foi muito bom, me dá um sono bom em nome de Jesus. Capota. Cara, isso não é vida com Deus, sério, essa oração, me desculpa. Não é uma relação de pai com filho. Para começar, você só está despejando diante de Deus. E daí quando vem falar com Deus com o tempo, você vem assim, Senhor, eu quero te pedir tal coisa. E daí tu começa a argumentar, Senhor, isso seria muito importante por causa de tal coisa. Oh Deus, eu te peço, por favor. E daí até usa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou precisando do emprego, Deus. Ai, Deus. E daí dá um enrolation em Deus, tenta convencer Deus, entendeu, da tua vontade. Oh Senhor, toca no coração da fulana para que ela goste de mim. Ela é uma guria boa, Deus, e tu sabe, Senhor, que faz um tempão que eu não pego ninguém. Não, isso aí tu não fala para Deus, né? Mas eu sei que lá dentro tu está pensando. Olha só. A gurizada aí. Tocou o coração os casados estão rindo aí, os que estão namorando. Os solteiros estão todos quietos. Cara, daí tu chega diante de Deus com os teus argumentos, papapum. Isso não é relação com Deus. Sabe quando Jó teve as respostas que ele queria? Quando ele foi orar e ele ficou quieto para ouvir a voz de Deus. Quando ele perdeu tudo, ele conseguiu se acalmar e ouvir a voz de Deus. Eu espero que você não tenha que perder tudo para poder parar para ouvir a voz de Deus. Mas no final, olha a frase que Jó diz depois que ele ouve Deus, que Deus fala com ele, que tudo isso acontece, um monte de coisa ruim no caminho, mas no final ele tem um encontro com Deus, ele diz assim, ó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Na outra tradução diz, agora eu te conheço face a face. Senhor, antes eu só conhecia você de ouvir falar. Só conhecia o que o pastor Dionísio falava no culto, o pastor Paulo, o que os outros diziam lá na internet, quando eu assistia lá o Douglas Gonçalves, o Teófilo Hayashi, os caras lá, né, esses caras aí do Dizascope, e o pessoal ali, que quando eu estava meio com a consciência feia, assim, eu ia lá assistir um negócio para descarrego de consciência. Mas não, Deus, agora eu decidi ter intimidade contigo, e eu comecei a acordar meia hora antes para ler a Bíblia, para orar, para te ouvir, para ficar quieto, celular longe, e dizer, Senhor, fala comigo. E aí vai chegar no momento que você vai poder dizer, Senhor, agora eu não te conheço só de ouvir falar, eu te conheço face a face. Sabe o que aconteceu com Jó depois disso? Ele ganhou tudo que ele tinha antes em dobro. Tudo que ele tinha perdido, ele ganhou de volta e ganhou o dobro. Está entendendo? Ele tinha lá, sei lá, era 10 mil cabritos, daí agora ele tinha 20 mil cabritos. Na época um cabrito valia muito. Hoje ainda vale, né? Carne de cabrito é bom. Eu não tenho nenhum cabrito. Oh Senhor, me dá um cabrito. Entendeu? Você precisa decidir ir mais fundo com Deus. Vou dizer um negócio para você bem sincero. Eu me converti fazem 14 para 15 anos, que eu tomei uma decisão com Jesus. Porém, não foi toda a minha vida cristã assim, tipo lomba acima. Teve muitos momentos de sobe, desce, desce, sobe um pouco, sobe, desce. Tipo a bolsa de valores, sabe? Sobe, desce. O sobe geralmente era sexta, sábado, domingo, os dias de culto. Era segunda-feira, desce.
Terça-feira dá uma ressuscitadinha, né? Quarta-feira, desce de novo, né? Quem é que toca piano aí hoje? Cadê? Beleza. Por que eu era assim? Porque eu não tinha uma constância de intimidade com Deus. Presta atenção. Quem aqui já teve apaixonado por alguém? Pode ser bem sincero. Eu acho que todo mundo já teve, né? Quem aqui já teve um amor correspondido? Tipo, quem é casado pode levantar a mão, né? Pelo amor de Deus, né? Tipo, começou a namorar, casou, noivou. Levanta a mão, quem já passou por isso? Beleza. Tá, vou falar um negócio. Se você amava muito essa pessoa e essa pessoa te amava, você conseguia ficar um dia sem falar com essa pessoa? Conseguia, mas era ruim, não era? Queria falar todo dia. Quando eu e a Thaís começamos a namorar, eu comprei um celular para ela, porque na época não tinha WhatsApp, essas coisas nada, entendeu? E eu tinha um plano da Brasil Telecom, na época. Um celularzinho da Brasil Telecom, aqueles mais avançados que já mandava mensagem de texto. E eu comprei um para ela igual, porque eu tinha o tal do pula-pula, eu consegui um pula-pula para ela. Pula-pula era um plano que tudo que tu recebia de ligação, tu podia ligar de graça. Se tu recebesse 1 minuto, tu podia ligar 1 minuto de graça. E daí era assim, tipo, eu botava um crédito, tipo 10 minutos, e eu ligava para ela. Daí como ela recebeu 10 minutos, ela podia me ligar 10 minutos. Daí eu podia ligar 10 para ela, entendeu? Cara, era demais. E quando alguém ligava oferecendo cartão de crédito, a gente deixava a pessoa falar, e falar, e falar. Porque tu ganhava muitos créditos, entendeu? Era demais. Mas eu me lembro que eu juntei minhas economias todas. E eu fui lá e dei um celular para a Thaís. Ela já tinha um telefone, mas eu queria dar daquele telefone. Não tinha chip na época, tinha que comprar o telefone. Daí, eu me lembro que eu ia para o trabalho de manhã, o que eu fazia no caminho? Quando eu estava indo para atender uns clientes lá da padaria da minha mãe, eu ligava para ela, eu ia o caminho todo. Oi, amor, como é que foi tua noite? Dormiu bem? Ai, querida, tão querida. E aí, como é que tu tá hoje? Ah, desliga tu. Não, desliga tu primeiro. Não, eu não vou desligar, tá? Se tu não desligar. Tá, eu vou ter que desligar. Veja, você está entendendo? E a pergunta é, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e eu oro assim? Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Imagina eu ligar para minha esposa assim, um bom dia para ti, Deus te abençoe, amém. Cara, eu não ia estar casado hoje com ela se eu tivesse feito isso naquela época. Tipo assim, tu sabe que eu te amo, né? Tchau. Não vou gastar, né? Não, cara, eu investi tempo e eu gostava de ouvir a voz dela. E continuo gostando cada vez mais. Olha só. E aí, a gente continuou namorando. E eu ligava de noite, nós ligávamos de noite, a gente orava antes de dormir junto, no telefone. Vamos orar, vamos. De meio-dia, quando eu ia almoçar, o que eu fazia? Ligava para ela. Ô amor, tá almoçando? O que tá comendo? Ah, que legal. Vocês viram que pela voz da pessoa dá para saber se ela tá rindo? Se ela tá bobada do outro lado. Agora imagina, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Sério. Se uma vez por semana eu me conecto com Ele quando eu venho no culto. Deus quer ouvir tua voz, mas Ele também quer falar contigo. Como é chato quando alguém te liga e só a pessoa fala e não deixa tu falar, entendeu? Quem aqui tem uns parentes assim, uns amigos, que mandam áudio de 50 minutos, que depois que tu ouve todo o áudio, cara, tu não tem mais, tu nem lembra mais o começo. Sério, cara, tu tem que ter paciência, o pastor tem que ter também, a gente recebe cada áudiozão, meu. Eu disse, Senhor, liberta essa galera dos áudios. Pô, dá para escrever. E no final tu resume tudo em 3 frases. Mas é bom, eu gosto de ouvir a voz da galera. Então eu boto o áudio para ouvir quando eu estou dirigindo ali e vou ouvindo. Às vezes tem que fazer uma viagem até Porto Alegre para ouvir um áudio. Entendeu? Mas como é ruim quando uma pessoa só fala e não quer ouvir. Eu gosto de ouvir os meus amigos. Eu gosto de ouvir a minha esposa. Eu gosto de ouvir a Deus. Sabe o que mudou minha vida? Vou contar uma história para vocês bem rápido. 9 anos atrás, eu já era cristão, já estava casado.
mas aquele sobe e desce. Tipo, eu já servia na igreja, eu ajudava na igreja, eu era obreiro, ajudava a parar aqui no culto. E aconteceu uma crise na nossa vida financeira. E a gente começou a perder coisas, começou a acontecer coisas que a gente não queria. E eu comecei a ter uma coisa que eu não tinha desde criança, que Deus tinha me curado, que era asma. E eu fui na médica e ela disse que a minha asma era do sistema nervoso. E eu estava tipo uma pilha de nervos, eu trabalhava com vendas e era pressão e mais pressão e mais pressão. E tipo, eu acordava de manhã e eu sonhava a noite inteira que eu estava vendendo. E eu acordava de manhã e não tinha vendido nada. Era decepcionante. A Thaís lembra, eu ficava falando a noite toda, né, Thaís? Cara, mas chegou um dia de manhã que eu acordei e eu disse: Deus, chega. Eu não quero mais viver desse jeito. Tipo, de culto em culto, eu vou pro culto, eu fico bem, eu largo meus fardos e eu volto para a vida real e tudo acontece de novo. Eu fico mal, ansioso, nervoso, estressado. E daí Deus me disse assim: então por que tu não vem para a minha presença? E eu disse: Deus, mas não dá, eu acordo cedo, eu tenho que levantar 6:30 da manhã para trabalhar. E eu senti uma resposta de Deus assim: e no teu outro emprego, que hora tu acordava? Eu acordava às 7. Mas para trabalhar nesse emprego, tu decidiu acordar meia hora antes. Por que tu não acorda meia hora antes para ter relacionamento comigo? Que tinha dias que eu chegava de noite, pegava a minha Bíblia, cara, eu estava moído, cansado, estressado, não dava para entender nada. E aí às vezes eu lia um negócio bacana e eu dizia: Deus, se eu tivesse lido isso aqui de manhã, tinha mudado meu dia. É tudo que eu passei hoje, mas agora já passou. E aí eu decidi fazer uma coisa na minha vida que eu vou dizer para ti, quem sabe vai funcionar para ti. Eu decidi botar meu despertador meia hora antes. Meia hora antes. Quem me conhece sabe que eu acordo cedo hoje. Hoje eu acordo 5:30 da manhã mais ou menos. E a primeira coisa que eu faço não é ficar respondendo o WhatsApp, a não ser que tenha uma coisa louca, urgente. Às 5 da manhã é difícil, né? Eu decido. Eu faço um café, eu pego a minha Bíblia e eu faço meu devocional. Eu leio os textos que eu estou lendo. Eu peço para que Jesus esteja ali comigo. Depois eu me ajoelho e vou orar. É eu e Deus. É um momento pacífico, não tem ninguém andando na casa, não tem nada acontecendo. Eu fico quietinho na presença de Deus. E tem dias que eu não tenho muito a falar, que eu apenas me prostro e eu digo: Senhor, Tu me conheces. Senhor, fala comigo. E às vezes eu fico quieto, quem olha para mim pensa: esse cara está dormindo no chão. Eu não estou dormindo, eu estou ouvindo a voz de Deus. E eu saio dali com tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Deus me dá certeza, Deus me dá paz, Deus me dá respostas. Ali, de manhãzinha. Sabe o que aconteceu comigo? É como um tratamento. Não deu 2 semanas que eu comecei a fazer isso lá, 9 anos atrás, que a asma foi curada. Meus negócios começaram a melhorar. Meu relacionamento em casa começou a melhorar, porque eu me estressava no trabalho, eu estourava com a Thaís. Minha vida mudou. Eu comecei a servir mais a Deus. Coisas maiores começaram a acontecer. Eu comecei a ver milagres na minha vida. Eu comecei a ver um monte de coisa. Sabe por quê, cara? Porque eu decidi dedicar os primeiros 30 minutos do meu dia para Deus. Eu decidi dizer: Senhor, por Ti eu quero estar mais perto. E eu desejo estar mais perto de Ti. E eu vou acordar mais cedo para isso, porque a minha rotina é corrida, mas eu creio que vale a pena estar na Tua presença. Quando tu quer, tu dá um jeito, não é assim? Quem já teve que pegar um voo de madrugada e acordou às 3 da manhã? Quando tu quer fazer um negócio, tu dá um jeito. Se tu quer um emprego, tu vai, tu acorda de madrugada para ir lá fazer a entrevista, não é assim? E agora, para estar na presença de Deus, só se sobrar tempo. Nunca vai sobrar tempo. Ainda mais que agora tem o Netflix. Tem uma série, não. Imagina se eu não olhar hoje. E aí, meu? Que vida tu tem com Deus? Sabe como é que você vai ter intimidade com Deus? 2 coisas: leitura da Bíblia e oração. Leitura da Bíblia e oração. É tempo de mesa, tempo com Deus. Ouvir Deus, falar com Deus, abrir teu coração. Os primeiros dias tu vai orar bastante, tu vai falar, porque tem um monte de coisa acumulada no teu coração. Tu vai falar tudo para Deus. Primeiros 5, 10 dias tu vai falar. Depois tu já não vai mais ter muito para falar, mas tu vai ouvir mais, porque
porque tu já despejou tudo diante dele. Entendeu? Nós estamos lançando hoje, eu queria que, Vini, se tu pudesse botar o PDF, nós estamos lançando um desafio para você. Semana que vem eu quero falar mais sobre a leitura da Bíblia, mas hoje eu quero lançar um desafio para você. Deixa eu perguntar um negócio para você, ser bem sincero aqui. Eu sei que muita gente aqui lê a Bíblia todo dia, que tem gente que lê semanalmente, quinzenalmente. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui pode afirmar com certeza que já leu toda a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. São poucas mãos. Pode baixar. Você não vai conhecer Deus se você não ler a Bíblia. E se eu te dizer que seria possível, talvez neste ano ainda, você ler toda a Bíblia, dedicando em torno de 15 a 20 minutos por dia? Você acha muito tempo, 15 minutos? 20? Nós fizemos um cálculo. Se você começar a ler a Bíblia amanhã, 4 capítulos por dia, dá 2 folhinhas da Bíblia geralmente. 2, 3 folhas. 4 capítulos por dia. Você começa amanhã, você vai terminar no dia 10 de novembro, toda a Bíblia. Será que é um projeto que vale a pena? Presta atenção, você começa hoje e você amanhã e você termina dia 10 de novembro. Você vai chegar em 10 de novembro, a gente vai ter um culto ali nessa semana e nós vamos festejar aqui todos que leram a Bíblia toda neste ano de 2020. E eu vou dizer um negócio para ti, isso vai mudar a tua vida. Você vai conhecer Deus e Ele vai transbordar sobre ti, e você vai conhecer, e Ele vai transbordar, e você vai conhecer, e Ele vai transbordar, amém? Então olha só, nós preparamos uma folhinha que explica melhor esse projeto. Tem uma pesquisa que está escrita aqui, mas semana que vem eu vou explicar melhor. Tem uma pesquisa científica que prova de que quem lê a Bíblia todo dia, mesmo que for um capítulo, mas lê todo dia, tem índices de felicidade maior do que todo o resto da população. Que as chances de violência, de suicídio caem lá embaixo, chances de depressão, que o sentimento de solidão cai. Pesquisa científica. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Mas nós lançamos um desafio, olha só, a gente fez uma folha assim, ó, são 2 folhas. E nessas folhas tem um roteiro, aqui atrás tem algumas razões para você ler. E começa amanhã, dia 15 de fevereiro, tem uma tabelinha. Para cada dia, você saber o texto que você tem que ler. E você marcar um xizinho do lado, um ok do lado, se você leu. E aí se você um dia se perder, no outro dia você vai lá e lê o do outro dia. E daquele. 4 capítulos por dia. Você vai mudar a sua vida nesse ano. Presta atenção, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. O nosso projeto de leitura começa pela leitura do Novo Testamento. Você vai começar lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali por maio você já vai ter terminado Apocalipse. Abril você vai terminar Apocalipse. Daí você vai ler Salmos, Provérbios. E depois você vai começar lá em Gênesis, o Antigo Testamento. Só que você não vai fazer uma leitura sozinha, presta atenção. Nós vamos ler tudo isso juntos. Eu vou ler o mesmo capítulo que você naquele dia. Os pastores vão estar lendo. Amanhã nós vamos lançar esse desafio para a igreja toda. E nós vamos acompanhar você nas nossas ministrações, nos nossos áudios, nos devocionais, em vários caminhos. Nós vamos acompanhar você nas redes sociais, lembrando você da leitura do dia. Nós vamos acompanhar você nessa leitura. Você vai estar lendo junto com toda essa galera. E quando chegar em 10 de novembro, você vai dizer: eu li toda a Bíblia. Eu conheço mais de Deus. E aí sabe o que você vai fazer depois de 10 de novembro? Eu aposto que você vai querer começar de novo. Porque é muito bom ler a Bíblia. A Bíblia é um livro vivo. Quero perguntar um negócio sincero para você. Quem quer fazer esse desafio? Levanta a tua mão. Fica com a mão levantada que vai passar. Vou pedir que o Pedro e o Bernardo ajudem. Pode ajudar a distribuir para nós. Pedro é meu colega de trabalho, meu amigo. E já está ajudando aqui, ó. Primeira vez que veio hoje.
Vai chegar aí em você, ó. São 2 folhinhas, dá para você dobrar e botar dentro da Bíblia. Já está grampeado. Vai chegar em você, fica com a mão levantada aí no corredor. Quem quer, levanta a mão. Você vai chegar no final desse ano e vai dizer: eu li toda a Bíblia este ano. Isso vai mudar a sua vida, transformar a sua vida. Vocês viram a tabela que tem na segunda folha em diante, do segundo lado da folha? Ali começa a ter mês por mês, separadinho, dia por dia. Você pode ler na sua Bíblia. Não importa se ela é uma Bíblia católica, evangélica, elas são iguais. Não importa qual Bíblia você tem em casa, se é uma Bíblia de estudo ou uma Bíblia simples. Estão vendo ali no telão? É essa folhinha que vocês receberam. Eu quero orar com vocês. Quem quer transbordar em Deus esse ano? É uma decisão, cara. Vou falar um negócio para ti, para nós terminar. Tem um estudo que prova que algo que você faz durante 20 dias, presta atenção, 20 dias que você faz uma coisa todos os dias, esta coisa se torna um hábito. Vai chegar no final desse ano, você vai ter o hábito de ler a Bíblia. Você vai ter o hábito de orar. Isso vai mudar a tua vida. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, depois nós vamos dar os anúncios. Hoje a palavra foi um pouco mais extensa, mais densa, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Porque Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Amém? Curva a tua cabeça. Fecha teus olhos. Te conecta com Deus nesse momento. Se você quiser pedir perdão a Deus por não procurá-lo, ter se mantido distante, você pode pedir nesse momento. Se você quiser fazer um combinado com Deus, você pode fazer agora. Se você quiser pedir que Ele te limpe dos teus pecados, você pode pedir agora. Vem transbordar, Senhor. Senhor querido, eu peço pela vida de cada jovem, menino, menina que está aqui essa noite. Eu sei, Senhor, que a Tua vontade é transbordar sobre eles a Tua presença e tirar toda a sujeira do mundo, toda a sujeira do pecado. Eu sei, Senhor, que a Tua vontade é transbordar, limpar os corações, é tirar o vazio, é tirar a tristeza. A Tua vontade é estar próximo de cada um, ser Pai presente. Senhor, nós queremos nesta noite dizer que nós sim queremos que Tu transborde sobre nós a Tua presença. Nós queremos receber do Teu transbordar. Nós queremos receber mais de Ti. Nós queremos o Teu Espírito Santo sendo derramado sobre nós. E nós pedimos: vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Pai. Derrama a Tua presença. Derrama o Teu amor. Vem, Senhor, tira todo o vazio de nossos corações. Nos humilhamos diante de Ti, Jesus, e pedimos: vem sobre nós. Se você quer isso essa noite, repete comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu desejo que a Tua presença e o Teu conhecimento venha transbordar sobre mim, como as águas cobrem o mar. Que eu seja coberto da Tua presença, que todos os meus pecados sejam lavados por Ti. Oh Deus, Tu estás aqui. Diga assim: Jesus, eu Te amo.
Diga: Pai, eu te amo. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Eu quero estar contigo. Senhor, me acorda mais cedo, Senhor. Senhor, eu decido botar meu despertador mais cedo, Senhor. Diga isso: Senhor, eu decido que eu vou começar o dia ouvindo a Tua voz. E eu peço que esta voz responda minhas angústias, tire o medo do meu interior e mude a minha vida. Oh Deus, queremos mais de Ti. Vai tocar esse louvor, você pode fechar seus olhos e adorar a Deus. Fale com Deus. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Continua com teus olhos fechados. Que te amo, me derramar. Eu quero fazer uma pergunta essa noite. Quero perguntar uma coisa para você, com os olhos fechados. Se você chegou aqui essa noite se sentindo como aquele copo, meio vazio e cheio de coisas que não eram uma água limpa. Se você chegou aqui essa noite se sentindo daquele jeito, mas agora você deseja que Jesus se derrame sobre você. Você quer receber Jesus, você quer receber esse inundar, transbordar. Eu quero que onde você está, você levante sua mão, se você é essa pessoa. Levanta a tua mão. Vou pedir que os irmãos, os obreiros, os jovens mais velhos, que alguém vá até o teu lado agora. Fique com a mão levantada. Alguém vai chegar do teu lado, vai te abraçar agora e vai orar junto contigo. Aqui na frente, nós temos lá também. Fica com a tua mão levantada. Levanta mais alto um pouquinho. Lá atrás. Ali do lado. Fica com a tua mão levantada. Alguém vai chegar em você agora e vai orar junto com você. Se alguém não chegou em você ainda para orar junto contigo, levanta a tua mão, continua com ela levantada. Essa pessoa que está do teu lado vai ministrar algo agora ao teu coração. Ore por esta pessoa e declare um novo tempo, uma nova vida. Declare o Espírito Santo se derramando sobre esta pessoa agora. Nós oramos por ti agora, menino, menina, jovem, senhora. Nós declaramos que as velhas coisas ficaram para trás.
E que Deus se derrama agora sobre ti, em nome de Jesus. Que o amor de Deus se derrama sobre ti. Você é coberto pelo amor de Deus. O amor que vence o pecado, o amor que vence o medo. Deus enche a tua vida agora. E eu peço que o Espírito Santo te enche agora. Vem Espírito Santo tomando este menino, esta menina, tomando este jovem. Vem Espírito Santo, mais de ti, mais de ti. Enche esse jovem, enche essa moça. Tira todo o vazio desse coração. Nós oramos agora para que o vazio vá embora, para que o medo vá embora, a depressão vá embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus está falando. Obrigado, Jesus, por estas vidas. Eu creio, Senhor, que a partir de hoje um novo tempo se levanta sobre a vida delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu futuro, declaramos a paz de Deus sobre ti. Amém? Amém? Antes de terminar, eu queria que tu sentasse 1 minuto. 2. A Gabi vem aqui primeiro. Gabi.